Amém. O que é? Que leva muito tempo para adquirir e somente 1 segundo para assumir. Você poderia responder salário, não é? Mas a verdade é que não é de salário que eu estou falando. Estou falando de credibilidade. Credibilidade leva muito tempo para conseguir, mas some rapidamente. É interessante porque nós estamos aqui e hoje vamos assistir o primeiro jogo da Copa do Mundo. Mas a maioria dos brasileiros não estão interessados com a Copa do Mundo, estão interessados com a seleção brasileira, não é? Não é sobre a Copa, é sobre a seleção. Ninguém vai assistir o jogo do Egito com... A gente vai assistir hoje Catar e algum time que eu nem sei qual é. Equador! Mas o que nós estamos nos importando, o que nós nos importamos é a seleção brasileira, amém? E a seleção brasileira, olha isso, ela nasceu em 1915. Mas somente em 1958, 43 anos depois, ela começou a se destacar no cenário mundial. Ela levou 43 anos para ganhar sua primeira Copa do Mundo e se tornar uma seleção, um time de alto nível. Mas olha isso, 2 Copas antes da Copa em que ela ganhou, que ela se tornou importante, ela sediou uma Copa do Mundo, 1950, aqui no Brasil, em que nós perdemos a final por Uruguai. Então gastamos milhões de reais, montamos estádios e perdemos a final por Uruguai. Mas que bom que foi na América Latina que ficou o título. Mas depois disso começou a sequência. Em 58 o Brasil foi campeão, em 62 foi bicampeão, 70 tricampeão, em 94 foi campeão pela 4ª vez. Em 2002 pela 5ª. E se Deus permitir, e os jogadores também, não é? Se eles jogarem bem. Em 2022 nós vamos ser heptacampeões, amém? Hexacampeões. Hexacampeões. Mas olha isso, toda essa credibilidade que o Brasil construiu, com muitos anos de esforço, com muitos jogadores habilidosos, essa credibilidade foi destruída em 2014. Quando, de novo, no Brasil, nós perdemos de 7-1 para a Alemanha. E a verdade é que aquela seleção brasileira poderosa, de quem todo mundo tinha medo, depois de 2014, não era mais a seleção que existia. Entende? Era uma seleção que tinha 5 estrelas no peito, e todo mundo tem um respeito por isso, mas, a seleção brasileira, depois disso, era como qualquer outra seleção, entende? Todos os times jogavam de igual para igual com a seleção brasileira. Não havia mais um medo e um respeito, porque, obviamente, a seleção não tinha sido mais tão forte, não é? Mas o título da nossa aula nessa manhã é Uma Vida para Construir e um Só Escanteio para Cair. Como está aqui na nossa belíssima arte. Vamos abrir nossas Bíblias e estudar sobre isso em Mateus capítulo 7. Vocês estão comigo? Sim. Mateus capítulo 7. Vamos lá, David. Versículo 13. A Bíblia fala: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então Jesus está dizendo aqui sobre luz e trevas, certo e errado, bom e ruim, e a separação estatística entre as duas coisas. Ele fala, existe uma porta estreita onde poucos entram, que essa porta leva à salvação.
Essa porta leva até mim. E essa é uma realidade muito importante que nós precisamos entender, não é? É como no mundo do futebol, não é? Não são muitos times que se destacam, são poucos times. Se você vai para, por exemplo, um nível mundial, algumas poucas seleções têm muitos títulos. Outras têm um título ou nenhum título da Copa do Mundo. Muitas seleções de países grandes nem se classificam para a Copa do Mundo, não é? E se você pensa a nível de país, por exemplo, na Espanha, só 2 times figuram entre os grandes. Barcelona e Real Madrid. Só eles. Não é? E no Brasil, tem o Santos. E alguns outros aí. Mas são poucos os que encontram o caminho que leva à vida eterna. Não é? São poucos os que seguem as escrituras de fato. E como você entende quem faz isso? Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então Jesus ensina pra gente como você escolhe, como você entende quem segue o caminho estreito. Os poucos que encontram o caminho estreito. Você consegue identificar eles não pelo modo de falar deles, não pelo conteúdo que sai de sua boca, mas pelos frutos que saem de sua vida. O que eles fazem, o que eles praticam, o que eles vivem. Esses são os que têm bons frutos, portanto, os que são boas árvores, portanto, os que estão alicerçados em Jesus. Vocês estão comigo? Sim. Bom. E olha só, a gente costuma pensar, se alguém acredita em Jesus, se alguém é religioso, se alguém tem uma boa vida, essa pessoa está perto de Deus, está perto de Jesus, mas ele fala, muitos expulsaram demônios, muitos clamavam, Senhor, Senhor. E Jesus fala, eu não conheci vocês. Por quê? Porque vocês praticam o mal. Então, de nada vale você falar Senhor, Senhor, de nada vale você cantar, de nada vale você fazer algo com uma aparência de piedade, mas a sua vida ser cheia de pecado. De nada vale. Não sou eu que falo, é Jesus que fala. Não sou eu que coloco essas pessoas para fora do reino dos céus, é Jesus que coloca. Versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Uau! Então, Jesus ensinava a coisa certa, da maneira certa. Não é? Como discípulos, a gente quer imitar Jesus. A gente quer não somente ter a autoridade que a Bíblia nos dá, mas passar isso, passar a autoridade, não é? Então é muito importante nós fazermos tudo o que nós fazemos com confiança para Deus. Ensinar a Bíblia com confiança. Discipular com confiança, compartilhar com confiança, porque tudo isso provém da fé, amém? Mas na última parábola, Jesus compara o homem prudente e o homem insensato.
Um deles constrói a sua casa sobre uma rocha. O segundo deles, sobre a areia. E obviamente, você não precisa ser um gênio para entender que na areia vai dar errado. Não é? Mas ele fala sobre o que a chuva faz com esses dois tipos de construção. A Bíblia é incrível porque ela traz muitas analogias que se repetem por vezes e vezes. Então nós estamos em Mateus 7, mas em Lucas 14, muitos de nós já estudamos, Jesus fala sobre construir uma casa e calcular o custo dessa construção. E calcular o custo é construir sobre a rocha, é colocar sobre Jesus, é olhar nas escrituras e não se apoiar nas suas emoções. A Bíblia fala que a chuva cai sobre a casa que foi construída sobre a rocha, e essa casa não cai. A Bíblia fala que a chuva cai sobre a casa construída na areia, e essa cai. Nós temos 2 pontos nessa manhã. Primeiro deles, muito tempo e muito esforço. Muito tempo e muito esforço. É isso que toma você construir sua casa sobre a rocha. Toma muito tempo e muito esforço. Muito tempo e muito esforço. Ao contrário da mensagem que a maioria das pessoas ensinam, em que Jesus está implorando para você aceitar Ele na sua vida, na verdade, Ele está colocando para você barreiras para provar seu coração se você verdadeiramente quer seguir Ele. Toma muito tempo e muito esforço construir sua casa sobre a rocha. E a construção da casa nada mais significa do que a construção da sua vida com Deus. É isso que Lucas 14 diz. Que você calcula o custo para construir o quê? A vida cristã, um relacionamento com Deus. Então você não começa a construir sua vida com Deus, seu relacionamento com Ele, por meio de emoções, de explosão, não é? Tem muito a ver com a maneira como nós pensamos relacionamento no Ocidente. No Ocidente nós pensamos, os relacionamentos têm que começar com o ápice dele no seu início. Então você começa a namorar, ou você começa uma amizade, por quê? Porque de forma explosiva você se conectou muito bem com alguém. Nossa, eu amo ela, eu vivo bem com ela, nós somos ótimos amigos. E o que acontece? Com o tempo começam a vir as diferenças, e pela explosão do momento inicial, talvez não foi criada uma relação tão profunda, e com o tempo os problemas desgastam e a relação brevemente acaba. Eu amo compreender como as relações eram construídas no Oriente e como são ainda, né? Por exemplo, se você vai para a Índia, os casamentos são arranjados, não é? Enfim, não é uma discussão aqui se isso é bom ou ruim, não é? Mas é interessante o pensamento deles sobre o afeto. Eles acreditam que você escolhe estar junto, e quando você escolhe estar junto, tem zero afeto, porque você só escolheu, não é? Mas ao longo do casamento, ao longo do relacionamento, você desenvolve esse afeto. E qual a visão que eles têm? Que o afeto vai ser o mais alto possível quanto mais longo é o relacionamento. Então, é uma curva crescente. Enquanto no nosso local do mundo, no Ocidente, nós temos sempre uma curva decrescente. O começo sempre é o mais alto e depois só diminui. E assim a gente aplica com Deus. Quando eu fui batizado, eu estava mais animado. Quando eu fui batizado, eu fazia muito por Deus. Mas agora é algo natural. Eu vou fazendo menos, vou me desgastando, vou perdendo minha fé. E no fim, eu vou só estar na igreja, como todo mundo faz, e vai ser isso mesmo. Mas lembra onde Jesus nasceu? Jesus nasceu no Oriente Médio. Ele entendia amor segundo esse mesmo princípio. O amor que é uma decisão cujos sentimentos se desenvolvem ao longo do tempo, ao longo da intensidade, ao longo da sua entrega, não hoje e amanhã, mas durante todos os dias da sua vida. Então o tema não é somente construir a casa, mas é mantê-la em pé. Para que você chegue no final da sua vida amando a Deus como você nunca tinha amado antes, amém? E eu espero que hoje nós tomemos a decisão e consigamos amar mais a Deus hoje do que nós amamos ontem. E amar amanhã mais do que nós amamos hoje, amém? Então é muito tempo e muito esforço que leva para construir sua vida cristã.
Basicamente, o que é essa construção dessa casa? A construção da casa é começar a ser um discípulo. Se tornar um discípulo, começar a viver as escrituras, é o processo de construir sua casa. E a conclusão da casa é o dia do seu batismo, amém? É quando a casa está pronta. E você pode ficar tranquilo, vai viver uma vida com Deus. Mas até ser batizado, o que tem? Tem muito esforço, muito suor. Você tem que aprender do zero a se importar com as pessoas. Uau! A gente foi ensinado na nossa família, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos preocupar conosco mesmo. E do nada, a gente tem que se esforçar muito para mudar o nosso modo de pensar e colocar as pessoas acima de nós. Muito esforço. Muito tempo. Não é do dia para a noite, não é? Não é de hoje para amanhã, ah, legal, hoje eu já consigo pensar nas pessoas. Não, hoje você ainda pensa só em você. Amanhã você faz uma mudança na sua agenda e começa a pensar um pouquinho mais no outro. E amanhã um pouquinho, e amanhã um pouquinho, até estar pronto para ser batizado, amém? Então, esse tempo de construção da casa é o tempo que você toma, e o esforço que você toma até construir a casa e ser batizado. O problema é que muitos de nós, depois de ter construído nossa casa, pensamos, ótimo, agora eu tenho uma casa segura para ficar. E nós sentamos no sofá e esperamos o tempo passar. Por quê? Porque eu já trabalhei duro, já foi muito tempo e muito esforço para construir algo que fosse seguro. Para quê? Para poder descansar. Porque todos nós temos no íntimo do nosso coração a lei do menor esforço, não é? Todos nós queremos fazer o máximo possível com o menos necessário. E aí nós começamos a ficar um pouquinho devagar, um pouquinho acomodados, não é? E é daqui que sai o nosso segundo ponto. Um instante e sem esforço algum. Um instante e sem esforço algum. Acho incrível o quão genial Jesus é. Porque uma das casas estava sobre a rocha, outra das casas estava sobre a areia. Mas nós não recebemos chuva sobre nossa casa. O que a chuva representa? Provações. Nós não recebemos provações uma vez na vida. Muitas vezes recebemos 10 provações ao longo do dia. Ou 24, uma por hora. E o que é areia? Areia nada mais é do que rochas que receberam muito e muito e muito a ação da chuva. A ação do tempo. A rocha, depois de muito intemperismo, se dissolve formando o que nós conhecemos como areia. Então, o que acontece com você, discípulo forte, que ama Deus, que tem sua casa sobre a rocha, que está firmado em Jesus? Você está recebendo chuva todos os dias. E o que está acontecendo? Pouco a pouco a sua rocha está se desgastando. E logo, logo, naturalmente, se você não faz nada a respeito, a casa que um dia foi construída na rocha, rapidamente vai estar sobre a areia. E você vai ser como um insensato. E a sua casa está prestes a cair. Então, o tema é que o homem prudente e insensato não é uma escolha única na sua vida. É uma escolha constante da sua vida. Depois de ter construído sua casa sobre a rocha, a verdade é que você precisa colocar outra rocha no lugar. De tempos em tempos você precisa colocar outra rocha. Essa rocha está gastada demais. Essa rocha já virou areia. Essa rocha já está instável. Você vai cair se continuar aí. O que você tem que fazer? Se fortalecer. Trocar. Porque, obviamente, essa rocha não é mais rocha para você. Amém? Amém. Eu amo Shakespeare. Muitos de nós não entendemos muito bem Shakespeare, não é? Mas tem algumas coisas que dá para entender. Por exemplo, ele disse certa vez: você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Eu acredito nisso. E é bíblico. Você faz decisões, você faz escolhas e suas escolhas fazem você. Depois de certas escolhas que você faz, você não tem muito mais o que escolher. Só desfrutar ou chorar pelas consequências das boas ou péssimas decisões. E eu falo isso porque nós estamos agora num momento de férias. Não ainda, né? Está chegando em dezembro. Dezembro é férias para pessoas universitárias. É férias para as pessoas no colégio, para as pessoas na escola.
E também é período de recesso para muitos de nós que trabalhamos numa indústria, numa empresa, não é? E para alguns que trabalham de forma um pouco diferente, nunca tem férias. Amém? Mas eu quero animar você, que nunca para de trabalhar. E mostrar que hoje você é abençoado por isso. Por quê? Nas férias, nós costumamos pensar, nossa, eu tenho mais tempo, então eu vou crescer espiritualmente. O que acontece de via de regra? O oposto disso. Você pensa, agora eu leio a Bíblia toda em um mês. E o que acontece? Em um mês você assiste 10 séries da Netflix e lê 3 capítulos da Bíblia. É uma farsa, entende? É um engano acreditar que quanto mais tempo, mais espiritual você se torna. Lembra, você faz suas escolhas fazem você. Nas férias você tem muita chance de escolher. E a verdade é que muitos de nós escolhemos errado. Então nas férias você se torna alguém não mais espiritual, muitas vezes muito mais carnal. E nas férias nós temos a opção também de ficar muito longe do reino de Deus. Nós temos a chance de ficar longe da nossa família espiritual, fazendo um cruzeiro, indo para a praia, talvez ficando com uma família física muito longe de discípulos. E a gente pensa, eu preciso disso, é para eu descansar. E tem mais, eu vou usar esse tempo para crescer espiritualmente. Você pensa, não é? Qual é a realidade? Exatamente o oposto. Você volta das férias, um caco espiritual. Eu lembro das minhas férias ano passado. Eu fiz uma viagem longa, de duração de alguns dias mais do que deveriam ser, eu acho. E era um local sem muita atividade para fazer. Então, basicamente, meu dia era ter meu tempo com Deus e ficar procurando coisas para fazer e sempre ficar sem sucesso, porque não tinha nada para fazer. Era muito parado, entende? Era muito lindo. Praia, estava no ambiente familiar, obviamente isso era muito legal. Mas o que aconteceu? Quando eu voltei para Campinas, eu percebi que eu tinha me tornado uma pessoa preguiçosa e cômoda espiritualmente. Compartilhar fé era esquisito para mim. Era estranho, eu tinha ficado... Não sei... Muitos de vocês me conhecem, compartilhar fé não é uma luta para mim, mas tinha se tornado. Eu tinha que me esforçar muito para conseguir falar com alguém. Eu comecei a ficar meio letárgico, meio parado e... Nossa, era muito estranho, eu me sentia mal porque eu queria fazer, mas não conseguia fazer. Me sentia um pouco culpado porque devia estar fazendo, mas não queria fazer naturalmente. Mas por quê? Porque sua espiritualidade é como sua credibilidade. Você demora muito para construir, toma muito tempo, muito esforço, mas em uma semana, em um mês, você perde toda ela. Sabe, eu vejo isso durante a semana. Eu tenho que falar, eu tenho que ser aberto, né? Toda semana, na segunda-feira, na terça-feira eu tenho o meu bate-papo na universidade. E é incrível, porque lá a gente compartilha muito a nossa fé. Então, terça-feira compartilha muito a fé, quarta-feira compartilha muito a fé, quinta-feira compartilha muito a fé, sexta-feira compartilha muito a fé. Mas como é o pensamento natural sobre o final de semana? É um tempo de descansar. Então, não sempre, mas algumas vezes tem acontecido de eu ficar sem evangelizar no final de semana. E olha isso, 2 dias que eu fico sem evangelizar no final de semana, quando eu vou pro meu bate-papo de segunda-feira na PUC, nossa, eu tenho que lutar muito para começar a evangelizar. Tipo assim, é como se eu tivesse esquecido, é como se eu tivesse ido do nível 60 pro nível 0, do nada. Eu tenho que me esforçar muito, tipo, eu só quero não fazer. Eu quero ficar mexendo no meu celular, eu quero mexer no Instagram, achar distrações, e eu preciso me negar. Olha isso, ainda que eu compartilhei a fé por muito mais dias do que não compartilhei. Mas a verdade é que o tempo que você não faz algo espiritual tem muito mais efeito, impacto na sua vida do que o pouco tempo que você faz algo. Assim é fisicamente também. É uma lei espiritual, não é? Por exemplo, um estudo foi feito.
atletas de alto rendimento, se ficam 12 semanas, pouco menos de 3 meses, sem treinar, perdem cerca de 20% da sua capacidade de condicionamento. Atletas de alto rendimento, pessoas que são profissionais, perdem massa muscular, perdem capacidade de respiração, se tornam uma pessoa normal, como todos nós. Alguém sem treino por 3 meses, que antes corria uma maratona, já não consegue correr mais. Por que você acha que você vai ficar descansando por 3 meses e ainda vai ficar bem espiritualmente? Nós precisamos tomar uma decisão, família. Precisamos tomar uma decisão nessa manhã. Sabe, de não trabalhar duro por muito tempo, com muito esforço, para conquistar uma vida com Deus que é incrível e jogá-la fora por ficar vendo a praia por 10 dias. Ou por ficar vendo Netflix por 10 dias. Ou por ficar descansando por 10 dias. Ou por ficar agradando pessoas por 10 dias. Sabe, eu acredito que as férias é um dos momentos em que nós mais temos que tomar a decisão de amar a Deus mais do que as pessoas. Porque, como eu disse, é um momento em que surgem oportunidades de escolher. Escolher ficar ou ir. Escolher fazer ou não fazer. Escolher se isolar ou se ajuntar. Muitos de nós vamos ter tempo, mas poucos de nós talvez chamamos outros para estar juntos e fazer coisas espirituais. Um instante e sem esforço algum. Então, isso tem que ser animador para você. Eu quero te animar nessa manhã a entender que nós não podemos abaixar a guarda. É uma guerra espiritual. E se você abaixa o escudo um pouquinho, uma lança cai no seu peito e você morre. Nós precisamos ficar firmes espiritualmente. Ficar fortes. Amar o nosso Deus de todo o coração por meio de nossas decisões. Amém? Em conclusão, uma vida para construir, um escanteio para cair. Leva muito tempo e muito esforço para se tornar um discípulo. Mas um instante e 0 esforço para deixar de ser um. O meu desafio para você é: constrói uma nova rocha. Para de se segurar na rocha do passado. Para de se segurar na rocha do seu batismo. Para de se segurar na rocha que você construiu depois do batismo. Há 2 anos atrás, há 3 meses atrás. Hoje, essa semana, constrói uma nova rocha. E não deixa ela se desgastar, amém? Família, eu espero que nós possamos utilizar toda a credibilidade que nos foi dada como discípulos de Jesus. E ser fiéis constantemente. Não deixar nossa rocha se desgastar. E se nós fizermos isso, nós vamos ser, como a Bíblia fala, vasos de honra, usados poderosamente para dar muita glória para o nosso Deus. E para Ele seja toda a glória. Amém. Amém.